Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Amplificadores Operacionais. Hoje nós vamos aprender a projetar um comparador Schmitt-Trigger. Nós já aprendemos o que é um comparador Schmitt-Trigger, comparador com esterese mais básico de todos. Vimos como calcular dados os valores e hoje nós vamos aprender a projetar. Então, no projeto, eu falo para vocês como eu quero que o comparador funcione, quais são as tensões de esterese superior e inferior, e a gente vai calcular os resistores do circuito para que dê exatamente o que foi pedido. Então, nesse exercício, nós temos aqui, projete um comparador com esterese Schmitt-Trigger com uma tensão de esterese superior de mais 2 volts e uma tensão de esterese inferior de menos 2 volts. Aqui eu tenho as fórmulas que nós já deduzimos, já demonstramos na aula anterior. E aqui o nosso circuito normal, o circuito padrão do comparador com esterese Schmitt-Trigger. Aqui a realimentação positiva vindo do R1 e o R2, formando os dois aqui o divisor de tensão, como você já sabe. E aqui a tensão de entrada na entrada inversora. Vamos utilizar aqui uma alimentação simétrica de mais 10 menos 10 volts. Bom, a ideia aqui é muito simples na realidade, porque uma vez que nós já conhecemos as fórmulas, basta colocar nas fórmulas os valores. A gente precisa, então, analisar o seguinte. Eu tenho a tensão de esterese superior e inferior, mais 2 volts menos 2 volts, ok. Eu tenho as tensões de saturação positiva e negativa, que idealmente é mais 10 e menos 10 volts. Então nós temos também essa informação. Nós só não temos as informações dos resistores, que nós precisamos calcular. E como você sabe, em toda equação matemática, o objetivo é a gente achar a incógnita. Só que aqui eu tenho duas incógnitas, eu tenho dois resistores para achar. E aí como é que eu faço se eu tenho duas incógnitas? Bom, nesse caso aqui é muito simples. Eu tenho dois resistores, para que só fique um resistor, para que eu consiga fazer a conta, basta eu pegar um deles, ou o R2 ou o R1, tanto faz, e fixar um valor para ele. Então eu vou falar que, por exemplo, o R2 vai ser de 1 kΩ, e eu fixei, o R2 vai ser 1K. E a partir daí eu calculo o valor do R1. Muito simples. Vamos fazer aqui então. Tensão de esterese superior vai ser de mais 2 volts. Então vamos colocar aqui na fórmula mais 2 volts, o VHS, vai ser igual a R2. Vamos definir o R2. O nosso R2 eu vou definir que vai ser um resistor de 1 kΩ. Poderia ser qualquer outro valor. Estou aqui definindo um valor qualquer, Poderia ser qualquer valor, não vai fazer diferença. Como a gente está vendo aqui, o que faz diferença é a relação entre o R2 e o R1. Então não importa o valor que eu coloque para um deles, eu vou achar o outro. Então, se o R2 vai ser 1K, embaixo o R1, que eu não sei que eu vou calcular, mais 1K. Vezes aqui o mais VCC, que como nós estamos fazendo aqui, mais 10 volts, que vai ser a nossa tensão de saturação superior. Então aqui nós temos essa fórmula, a gente pode multiplicar aqui essa parte de cima, Vamos fazer aqui mais 2 volts do lado de lá, 1K vezes 10 vai dar 10.000, 10K sobre R1 mais 1K. Tranquilo, A gente pode pegar agora toda essa parte aqui que está dividindo, R1 mais 1K, e passar para lá multiplicando o 2 volts. Então vai ficar os nossos 2 volts aqui, vezes o R1 mais 1K, que vieram aqui de baixo e foram para lá. Tudo isso aqui vai ser igual a 10K, que agora ficou sozinho do lado de lá da equação. Pois bem, agora aqui aplicando distributiva, eu tenho 2 vezes R1, 2R1, mais 2 vezes 1K, 2K, igual a 10K. Tranquilo, Esse mais 2K passa para cá como menos 2K, então fica isso aqui tudo, 2R1, 2 vezes R1 é igual a 8K. Esse 2 que está multiplicando o R1 passa para lá dividindo 8K, de maneira que o R1 vai ser igual a 8K dividido por 2, que vai ser igual a 4 kΩ. Então, o nosso resistor R1 vai ser de 4K. E o R2 que nós fixamos vai ter que ser de 1K.
1 kΩ. Dessa forma, espera-se que nós consigamos aí uma esterese superior de 2 volts. E a esterese inferior também, porque a fórmula da esterese inferior é a mesma e os valores vão ser os mesmos. O que muda é apenas o sinal aqui, que eu uso menos VCC, então aqui ao invés de mais 10 vai ser menos 10. E aí, no caso, o resultado da conta vai dar exatamente o mesmo. Você pode até fazer aí, já que a esterese superior e inferior tem o mesmo valor no Schmitt-Trigger. Então a gente nem precisa calcular a esterese inferior. A gente já achou aqui os valores dos resistores, 4K para o R1 e 1K para o R2. E aqui, pessoal, a gente pode desenhar o gráfico da função de transferência também antes de irmos para a prática. Aqui a gente sabe que o comparador Schmitt-Trigger, ele vai aqui começar com a saturação positiva. Então ele vai ficar aqui em cima na saturação positiva até atingir a esterese superior, que é 2 volts. Então ele vai ficar positivamente saturado até atingir os 2 volts, quando ele satura negativamente. Então esse é o gráfico da passagem da saturação positiva para a negativa nesse comparador que projetamos. E da negativa ele só volta para a saturação positiva aqui na esterese inferior de menos 2 volts. Então ele continua aqui na saturação negativa e só sobe até a positiva aqui no valor de menos 2 volts. Então é aqui que ele vai subir, saturar positivamente. Então esse é o gráfico da função de transferência do comparador Schmitt-Trigger, como nós já explicamos detalhadamente em aulas anteriores, mais especificamente desse comparador aqui que nós projetamos com esterese superior e inferior de 2 volts, alimentados com uma fonte simétrica de 10 volts. Agora, vamos ver na prática o funcionamento desse comparador aqui com o esterese Schmitt-Trigger que projetamos, com os valores que projetamos, e mais, no osciloscópio a gente vai conseguir ver também essa função de transferência. Eu vou ensinar como a partir de agora. Bom, pessoal, então aqui eu tenho o circuito Schmitt-Trigger que projetamos ali no quadro. Eu estou utilizando aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada para vocês verem melhor o que foi feito. Vocês viram que o resistor R1 ele tem que ser de 4 kΩ. Só que nós não temos resistores comerciais de 4 kΩ. Então, eu associei aqui um resistor de 3K3 em série com um resistor de 680 para dar aproximadamente 4 kΩ aqui no resistor R1. E o R2 aqui 1 kΩ, como vocês estão vendo, indo para o terra. Então aqui eu já estou com os multímetros conectados para medir as tensões. Estou utilizando aqui, vamos mostrar, uma fonte simétrica de 11 volts. Por que eu estou usando 11? Porque vocês sabem que na prática eu tenho aquela perda. Se eu usasse 10 volts como usamos no exercício, a saturação iria ficar na casa dos 8 volts. Então, para dar um valor de saturação mais próximo dos 10 volts, que nós tínhamos calculado, eu estou usando uma simétrica de 11 volts, ok? Então, vamos voltar aqui ao circuito. Aqui eu tenho o potenciômetro, que vai ajustar a tensão que vai na entrada do comparador, e o multímetro que mostra essa tensão. Então, conforme eu vario aqui, ele varia a tensão no multímetro, tensão de entrada. E aqui eu tenho a tensão de saída, veja lá, está saturada em menos 10,2 volts. Então, eu estou aqui entrando com uma tensão de 4,5 volts, a gente vai baixar essa tensão, e como nós vimos na função de transferência, ele vai ter de manter a saturação negativa até que aqui chegue em menos 2 volts. E aí, então, quando chegar em menos 2 volts, ele vai saltar para a saturação positiva. Vamos ver aqui. Vamos baixar lentamente a tensão. 1,5 volt. Temos aí 0 volts, tensão negativa de 1 volt negativo, 1,3, ainda temos saturação negativa. Lentamente vamos chegar perto de, olha lá, 1,8 volts ainda, saturação negativa. Agora uma mexidinha que eu der já deve pular para baixo de menos 2 volts e aí já deve subir para saturação positiva, olha só. Olha aí, 2,4 volts já subiu, saturação positiva 9,4 volts.
E agora ele só vai cair para saturação negativa, né? Eu posso até diminuir mais a tensão ainda, colocar 3 volts negativos, 4, 5, 6, 7, 8 volts negativos. Continua a saída do comparador saturada positivamente. Ele só vai voltar a saturar negativamente agora quando a tensão de entrada subir até 2 volts positivos. Vamos agora subir, menos 7, menos 6, menos 5 volts, menos 4 volts, menos 3, menos 2, menos 1, 0 volts, 1.4 volts, ainda saturação positiva. Quando subir para 2, opa, foi um pouquinho rápido, né? Mas deu para ver ali que quando subiu para 2 volts, a saturação caiu, ficou negativa. Então a gente viu que a esterese, o intervalo entre a saturação positiva e negativa da saída do comparador foi lá, menos 2 volts e mais 2 volts, comprovando que os valores que nós calculamos realmente funcionaram muito bem na prática. Só para mostrar aqui para vocês os resistores que nós usamos, usei resistores de precisão. Esse daqui é o nosso resistor de 680 ohms e esse daqui é o resistor de 3K3. E aqui o de 1K, que é o nosso resistor R2. E aí o circuito, usei o comparador, o amplificador operacional LM358, que nós já exploramos bastante aqui nas aulas anteriores do canal. Então aí está demonstrado para vocês o funcionamento do nosso projeto do comparador de esterese realmente funcionando na prática. E aqui, pessoal, eu coloquei um sinal amarelo que vocês estão vendo, eu coloquei na entrada do nosso comparador com esterese. Vejam que o sinal ele tem amarelo, tem 5 volts por divisão aqui, então ele vai ter 5 volts de pico, pico a pico 10. Ele tem também uma frequência de 100 Hz, como dá para ver aqui. Vou fechar até o menu aqui. E o sinal de saída é o sinal azul que eu conectei no canal 2 do osciloscópio. Saturação positiva aqui em 10 volts positivos, negativo aqui embaixo. E vejam a esterese, né? Eu tenho a saturação positiva aqui e ele só cai para negativa quando o sinal de entrada, olha só, quando ele sobe para mais 2 volts. Aí ele satura negativamente. E ele fica saturado negativamente até que o sinal de entrada, olha só, cai para menos 2 volts. Então aqui está demonstrado também a esterese, né? Eu posso até aqui mudar, aumentar um pouco aqui o canal 1, colocar 2 volts por divisão, para vocês verem que é justamente nos 2 volts positivo e negativo que a esterese acontece, olha só. O sinal de entrada é quando ele sobe até aqui a primeira divisão, que é o 2 volts, é quando o sinal de saída cai. E quando o sinal de entrada cai até aqui a primeira divisão inferior, menos 2 volts, é quando o sinal de saída sobe. Então eu joguei um sinal de senoidal na entrada e eu estou vendo aqui a saída variando com a esterese já atuando. Então o ponto de saturação positivo e negativo, o ponto que ele muda, vai variando entre mais 2 volts e menos 2 volts, comprovando aí o funcionamento da esterese. E o bacana é que no osciloscópio a gente consegue até ver a esterese ligando um canal na entrada com o gerador senoidal e o canal 2 na saída. A gente vem aqui no display, muda para o modo XY e olha só que bacana, a função de transferência, pessoal, do circuito aqui, mostrando o funcionamento, olha só. Eu tenho aqui o 2 volts que eu tenho no eixo X, 2 volts por divisão, e 5 no eixo Y, 5 volts por divisão. Então vejam que a saturação positiva, ela ocorre em 5, 10 volts. E a negativa em menos 5, menos 10 volts, aproximadamente. Enquanto que a esterese, são essas linhas tracejadas aqui, como agora eu tenho 2 volts, né, na horizontal, olha só a esterese inferior aqui em menos 2 volts, aqui é o zero, o centro é o zero, menos 2 volts a esterese inferior. E mais 2 volts a esterese superior. Então veja que bacana, demonstração prática do gráfico da função de transferência mesmo do nosso circuito, do nosso comparador
Schmitt Trigger. Então, com o osciloscópio usando a função XY e colocando aqui, vamos voltar aqui à função normal, né? Colocando um sinal variante no tempo na entrada, medindo esse sinal num canal e medindo a saída no outro, a gente pode usar o XY para ter a função de transferência, não só do comparador de esterese, mas de qualquer circuito comparador. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir aí embaixo, de compartilhar com os seus amigos e deixar o seu comentário. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!